Bom dia para você que passa a nos acompanhar agora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à ministração da Palavra do Senhor. Eu sou a pastora Ana. Nós vamos continuar aqui hoje a ministração da mensagem Não Rogo pelo Mundo, parte 2. Meu texto base que eu estou usando está no Evangelho de João, capítulo 17, que é chamada a oração sacerdotal que Jesus fez ao Pai quando ele estava prestes a entregar a sua vida em favor, o resgate, né, dos pecadores, em resgate de éramos. E Jesus nessa oração ele orou ao Pai, ele orou por ele orou pelos seus discípulos ali e orou por todos aqueles discípulos no decorrer desses milênios através da palavra. E eu destaquei o versículo 9, quando Jesus ele frisa nesse versículo 9 de João 17, que ele rogava ao Pai pelos discípulos, mas não rogava pelo mundo. Versículo 9 de João 17, eu convido você a ler comigo. Eu rogo por eles, apontando para os seus discípulos, né? Eu não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são Deus. Então, amados, isso é uma coisa que nós devemos analisar. Quando a gente lê a Bíblia, e a gente passa batido em algumas coisas, a gente não percebe a profundidade, a riqueza espiritual que está. Quando Jesus diz não roga pelo mundo, a gente precisa prestar atenção nesse termo. Por que Jesus disse que não rogo pelo mundo? Você pode perguntar, deve perguntar. Não foi Deus que criou o mundo? Bom, foi Deus que criou os céus e a terra. E ele também criou o homem para dominar sobre a terra. E tudo que Deus fez, tudo que foi criado com um propósito. E foi estabelecido na eternidade por ele, Deus, antes de haver qualquer coisa. Qual é esse propósito? A gente precisa entender isso. Poucos sabem desse propósito eterno de Deus para a criação de inclusive do homem. O propósito eterno de Deus é a preeminência da sua palavra, ou seja, Jesus. E Jesus é o verbo, é a palavra. Então, lá no princípio, tudo, lá no Éden, Deus deu uma palavra para o primeiro homem, Adão. E Adão era a semente da raça humana. O primeiro homem era a semente da raça humana. E Deus deu para ele uma palavra, um mandamento para proteger a natureza de Adão em comunhão com Deus e com o domínio sobre a terra. E o homem foi criado para dominar a terra. A terra, amados, e a terra foi criada também para ser cheia do conhecimento de Deus. Essa é a vontade de Deus. E o homem também foi criado para ser cheio do conhecimento de Deus. Então Deus deu a palavra para Adão para nortear isso, né? Mas também fez o homem com liberdade. Isso é muito lindo de Deus. Deus fez o homem com liberdade, porque é como a palavra diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, onde o Senhor é o Espírito. Presta atenção nesse versículo. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E esse texto nos leva a ver que o Senhor é a palavra. E aonde está a palavra do Senhor, a liberdade. Então, quando Deus deu a palavra para Adão, ele era livre para ouvir ou não ouvir, para confiar ou não confiar, para obedecer ou não obedecer, né? Agora, como o homem foi criado com um propósito, que é a preeminência da palavra de Deus, ele precisava dar ouvidos à palavra do Senhor se ele quisesse continuar no propósito de Deus. Guarda, isso também é válido para nós hoje. Tá? Adão tinha que dar ouvidos, mas o que ele fez? Ele não deu ouvido. Ou melhor, ele desobedeceu a palavra de Deus. Né? Ele não deu ouvidos, ou seja, ele não obedeceu, ele desobedeceu. E deu ouvidos à serpente, conforme o relato bíblico, que é Satanás, é a figura de Satanás, que os enganou com a sua astúcia, transtornando, presta bem atenção no que eu estou falando, transtornando a palavra que Deus lhes havia dado. Esse é o trabalho de Satanás
desde que ele caiu até ele ser jogado no lago de fogo e enxofre. E transtorna a palavra de Deus para que confundir as pessoas, né? Para elas não entendam, não compreendam a palavra de Deus. Bom, consequentemente, depois de Adão ter desobedecido a Deus, aconteceu exatamente o que Deus disse que seria. Certamente morrerás. Essa morte não é morte física, que a morte física veio depois. Certamente morrerás é a consequência da desobediência. A partir do momento que ele desobedeceu, ele morreu espiritualmente, ele foi separado de Deus, ele foi separado da comunhão com Deus, ele foi destituído da glória de Deus. E a desobediência de Adão não afetou somente ele, afetou toda a descendência, porque ele, como eu disse, era semente da raça humana. Ele se tornou a semente corruptível. O pecado acabou afetando toda a raça humana, porque toda a raça humana que descende de Adão é gerada segundo a sua espécie. Como ele caiu, toda a raça humana passou a ser. Isso é uma realidade. Isso não é uma historinha qualquer, uma fábula, uma lenda. Não, essa é a triste realidade da humanidade. E Adão, toda a sua descendência ficou fora do propósito de Deus. Por isso que é dito, né, que Romanos 3:23, se eu não estou enganada, que todos pecaram, destituídos da glória de Deus. E todos foram incluídos. Não. Ninguém pecou como Adão, mas todos herdaram, é uma herança o pecado de Adão. Tá? Então, Adão e toda a sua descendência ficou fora do propósito de Deus. E o pior, né? O mundo também, a criação, o curso desse mundo passou a ser de morte, seja separação de Deus, né? O curso deste mundo passou a ser de morte, que é a separação de Deus. Tá? Além disso, com seu pecado, como se não bastasse tudo isso, Adão, com a sua desobediência, entregou de mão beijada nas mãos de Satanás o domínio dessa terra. Satanás hoje, esse tempo dos homens, que esse tempo que a gente está vivendo é chamado tempo dos homens, ele detém o poder deste mundo. Eu, semana passada, alguns versículos sobre isso. Tá? Mas, obviamente, que esse poder que ele tem, a ação que ele tem neste mundo, é dentro dos limites por Deus. Tá? E Satanás é um usurpador. Ele conquistou as coisas através do engano, da mentira. Né? Isso foi até o motivo da sua queda. Por isso que a gente vai ler nas Escrituras. O texto também é importante. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Primeira carta de João, capítulo 19. O mundo todo está sob o poder maligno. Muito forte, né? Jesus também já tinha falado, a gente já viu semana passada. O mundo todo está sob o poder do maligno. Então, amados, Satanás trabalha nesse mundo, no sistema desse mundo, para que as pessoas ignorem a Deus, ignorem, desprezem a sua palavra. Cada vez mais claro e evidente. A gente está vendo isso, vamos ver quem não quer. Olha, as pessoas ignorem a Deus e desprezem a sua palavra. Mas como Deus é firme, como Deus não muda, né? O propósito dele não foi alterado com a queda do homem. Deus providenciou a vinda do Verbo. Aleluias. Então, na eternidade, Jesus não existia. Na eternidade, o Evangelho de João, no capítulo 1, ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era. Então, na eternidade, quem existia era o Verbo, a palavra. Mas Deus fez, providenciando a salvação dos homens, providenciou sua vinda ao mundo. E gerando, através do seu poder, Jesus Cristo, homem, no ventre de Maria, trazendo ao mundo. Eu gostaria de destacar o texto de Lucas, não está. Lucas, quando fala, Lucas capítulo 1, 35, a plenitude dos tempos, né? Eu gosto dessa expressão, na plenitude dos tempos nasceu o Messias, nasceu o Salvador. A palavra do anjo, depois você lê em Lucas 1, 35, que foi a palavra que o anjo deu para Maria.
mostrando que Jesus ele não foi gerado da relação de um homem com uma mulher. Não, Jesus é também pecador, tá? Não é que o sexo é pecado. Essa interpretação esdrúxula é por causa da relação, da multiplicação do homem e da mulher gerando filhos, é que traz condição de pecado para a humanidade, perpetua. Então, Jesus, ele foi gerado pelo poder de Deus no ventre de Maria. Portanto, Jesus não estava na condição de pecado, e somente ele, um homem, tem a condição de pecado. Como era Adão antes de pecar, poderia pagar o preço do pecado. Somente um homem, mesma condição que Adão tinha antes de cair no pecado, poderia pagar o preço do pecado. Então, Jesus não era participante da natureza caída de Adão. Isso porque, como diz em Lucas 19:10, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, amados, somente em Cristo é possível sair do curso de morte desse mundo. Leva isso no teu coração. Somente em Cristo, Filho do Deus vivo, é possível sair do curso de morte deste mundo. Isso está estabelecido por Deus. Isso não está estabelecido pela igreja humana, pela denominação humana, por pastores, apóstolos, seja quem for. Isso é algo estabelecido por Deus. Jesus é o reino de Deus entre os homens. Mas, primeiramente, ele veio resolver a questão do pecado, abrindo uma porta para aqueles que crerem, possam entrar no caminho que conduz a Deus, volta, conduz à vida, a vida eterna. Por isso que ele diz em algumas passagens: eu sou a porta. E, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Lucas 10:9. Mateus 7:13, ele diz: entrai pela porta estreita. Larga é a porta que conduz à perdição. Então, esse texto de Mateus 7 também deve ser muito bem tratado por você com a interpretação correta, e interligando os textos bíblicos. Também Jesus disse, o texto de João, capítulo 18, versículo 36, o meu reino não é deste mundo. Fosse, meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então a gente também precisa entender que Jesus estava na terra. Jesus era o reino de Deus. Ele disse: meu reino agora não é daqui. Por quê? Eu disse a semana passada. Porque o Senhor Jesus só vai reinar nesta terra quando Satanás for afastado. Por quê? Porque eu citei o texto de Salmo 94, versículo 20. Que o trono do Senhor não se associa com o trono da iniquidade. Nós não temos parte na criação do Senhor. É um usurpador, como eu falei para você. Então, somente quando ele for afastado que o Senhor voltará. Tem alguns outros propósitos que precisam ser cumpridos debaixo do céu, né? Então, Jesus, na sua primeira vinda, ele veio resolver a questão do pecado. Isso está muito claro para você. Para isso ele foi obediente até a morte. Jesus, amados, ele veio substituir. Escreva isso também no teu coração. Jesus veio ao mundo substituir a desobediência do primeiro homem, Adão, pela obediência. Ele foi obediente até a morte. Por isso também ele é chamado de último Adão, porque é a última chance que a humanidade tem de se reconciliar com Deus, de entrar no propósito eterno de Deus. É Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Da mesma forma que Adão se tornou cabeça de uma raça humana destituída da glória de Deus, Adão é um cabeça. Cristo também se tornou a cabeça de uma nova geração. Glorifica a Deus. Amém? A gente tem que ter bem essa separação. Filipenses capítulo 2, de 8 a 11. Filipenses 2, de 8 a 11. Na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, como a gente cantou hoje. Quem fez o nome grande do Senhor foi Deus.
E fez o nome do Senhor grande, foi Deus. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém. Por causa da obediência de Cristo, Deus lhe sujeitou todas as coisas. Tudo está debaixo da autoridade de Jesus. Mas ainda a palavra esclarece também para nós, porque a palavra não oculta nada. Isso é maravilhoso. Você que não lê a Bíblia está perdendo, porque você não sabe, você está desorientado, você está seguindo o curso desse mundo e está debaixo da influência de Satanás, porque ele não quer que você conheça a Bíblia. A palavra de Deus nos instrui que, embora Deus tenha dado toda a autoridade para o Senhor Jesus, ainda a gente não está vendo as coisas debaixo, isso acontecendo. O autor de Hebreus fala isso em Hebreus 2:8. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 8. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Olha como a Bíblia é esclarecedora. Jesus, depois que ele consumou a obra da redenção, que ascendeu aos céus de volta ao Pai, está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso, aguardando o tempo determinado quando ele voltará. Né? Agora, não mais como um cordeiro, mas um Senhor glorioso, soberano, rei, sacerdote, e reinará, estabelecerá o seu reino eterno nessa terra, né? Unificando, como eu disse, através de Zacarias, capítulo 6, versículos 12 e 13. Você anota isso e leia Zacarias 6, 12 e 13. Unificando as funções de rei e sacerdote, conforme o propósito da verdade. A gente sabe, né, como tudo está escrito também em Eclesiastes 6, versículo 1. Eclesiastes 6, 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Neste tempo, Deus está tendo um propósito. Ah, por que Jesus voltou ao céu? Por que Jesus resolveu tudo logo? Temos que entender isso pela palavra. Temos que saber esperar. Temos que aguardar com esperança aquilo que Deus prometeu, porque ele é fiel e não mente na sua palavra. Então, neste tempo, Jesus está edificando um templo para Deus, um templo de pedras vivas, que é a igreja, corpo de Cristo, na qual se propósito de Deus de fazer o homem à imagem e semelhança. É na igreja. Na igreja, este tempo, esta era da graça, esta era que é chamada plenitude dos gentios, é o tempo que Deus está constituindo uma igreja para si, um templo para si de pedras vivas, composto de eu e você. Herdaremos do Senhor a imagem e semelhança. Foi proposto o start que foi dado lá no Éden, igreja. É maravilhoso, amados. Você precisa entender essas coisas pelo estudo da palavra. E quando este templo estiver edificado, a igreja será arrebatada da terra. O templo estiver, a gente não sabe quando esse templo, ninguém tem posse disso, somente Deus. Quando este templo estiver edificado, a igreja será arrebatada da terra e o juízo de Deus manifestará sobre todos os que rejeitaram a palavra do Senhor. Tá? Tempo, esse período, que é chamado Dia do Senhor, de 7 anos, na Bíblia é chamado, no Apocalipse, né, de tribulação e grande tribulação. 7 anos. Né? E no final desse período, Jesus volta e estabelece o seu reino. Satanás é preso e Jesus reinará no milênio. Está na Bíblia também, eu não vou entrar nessa parte aqui agora. Então, amados, a palavra de Deus nos avisa. Quem tem ouvidos, que ouça. No Antigo Testamento, a gente vai ver Deus, a palavra dizendo que Jesus viria. Né? Não com o nome de Jesus, mas é o descendente, o prometido, o Messias, com esses títulos. Jesus veio. A palavra de Deus disse que Jesus morreria pelos pecados. Ele morreu. A palavra de Deus também disse que ele não permaneceria na morte. Ele ressuscitou. A palavra de Deus também diz que ele vai voltar, reinar aqui nesta terra. Então aguarde. Aguarde, porque ele virá. Amém? Então, amados, para isso que a gente precisa pregar o evangelho de Cristo. Para isso que o Senhor nos comissionou, para a gente ir e pregar o evangelho para que sejam salvas.
saiam do caminho largo, conduz à perdição e entrem na porta estreita, que é Jesus. E diante da pregação do evangelho, diante do evangelho, não existe neutralidade. Ou a pessoa crê em Cristo e é salva, ou ela permanece na condenação. O mundo já está condenado. Vai ser. Jesus falou isso em João, eu vou citar o texto de novo. João 3,18. Evangelho de João 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não crê no nome do unigênito de Deus. Jesus é a saída. Jesus é a solução. Se a humanidade rejeitar, não há outra. Não há outra. Hein? A humanidade caminha para o seu destino foi determinado lá no Éden. Então, amados, Jesus é o amor de Deus pela humanidade. Ele é o enviado para salvar o que havia perdido. Ele trouxe a luz, ele trouxe o conhecimento que o homem precisava para tomar uma decisão. Né? Decidir-se por Cristo é uma coisa pessoal, individual. Jesus nos trouxe esse para ouvidos. Capítulo de João, Evangelho de João 16. Esse texto eu quero que você. João 16, de 7 a 11. Evangelho de João 16. Mas eu lhes digo a verdade. Jesus está falando, tá? Ali eram os últimos momentos, eram as últimas instruções de Jesus para os seus discípulos antes dele ser entregue, né? Então, é aquela conversa carinhosa, né? De cuidado, de bom pastor. Ele diz para os discípulos assim: eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá. Se eu não for, ele frisa o negativo. Se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. O Consolador é o Espírito Santo. Tá? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, preste atenção. O Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não mais me vereis. Do juízo, porque o príncipe deste mundo, olha Jesus frisando, o príncipe deste mundo já está julgado. Ele está se referindo a Satanás. Tá? Preste bem atenção. Jesus, tem pessoas que falam que Satanás é um mito. Jesus falou mais de Satanás do que qualquer outra pessoa. E sabe, Satanás não é inimigo de Jesus nem de Deus, tá? Ele não é páreo para eles. Mas é inimigo das nossas almas. Né? Principalmente dos incrédulos agora, não mais de nós, amém? Porque nós somos lavados e remidos com sangue, nós temos a blindagem do sangue de Cristo nas nossas vidas. Então, sobre nós não, mas sobre aqueles que estão incrédulos, aqueles que não conhecem a palavra, que ficam à deriva nesse mundo, estes sim são alvos dele. Hein? Então, e Jesus frisa, né? Quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, para ser salvo, é necessário que o Espírito Santo convença o homem, é necessário que o Espírito Santo de Deus convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós vamos ver cada um desses pontos. Convencerá o mundo do pecado. Que pecado é esse? O Espírito Santo, amados, convence o mundo de um pecado em particular, de um pecado. Escreva, anote, examine de um pecado em particular. O homem é pecador por causa da desobediência de Adão. Foi a ofensa de Adão que trouxe juízo sobre todos os homens para a condenação. Tá? Então, é esse pecado que separou o homem de Deus, e é por esse pecado que Jesus veio morrer, que é a desobediência de Adão, como eu já falei. Ele veio substituir a desobediência de Adão pela obediência. E essa explicação ela é bem clara no texto de Romanos. Você que entenderam bem, vá para Romanos, livro de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Você leia do versículo 12 a 21. Eu vou destacar o 12. Romanos, capítulo 5, do 12 a 21. Leia e estude esse texto. Você vai ver essa análise. Aí Paulo, no versículo 12, ele diz assim: portanto, como por um homem, preste bem atenção, por um homem, que é Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, que é a separação de Deus, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, é bem clara a palavra. Quando o Espírito Santo
Quando a gente está buscando com sinceridade, o Espírito Santo traz entendimento para a gente de uma maneira deliciosa. Não é verdade, amados? Quando a gente tinha um coração desembestado, não queria nem saber, estava nem aí, a gente lia essas coisas, não entendia nada. Isso comigo certamente aconteceu com você, mas hoje a gente lê um negócio desse, meu Deus, antes. É verdade? Então essa é a realidade. Você tem um coração disposto para ouvir a Deus. Quando você está disposto para ouvir Deus, Ele vai falar com você, porque o Espírito Santo, com a palavra, vai te ajudar e te guiar na verdade. Essa é a missão, a minha função, a função dos pregadores, é ensinar a palavra conforme ela é. E a espada do Espírito é a palavra. Então o Espírito Santo, ele não fica atuando sem a palavra, ele atua com a pregação da palavra. Por isso que a palavra tem que ser pregada, tem que ser pregada para. Aí isso precisa estar bem claro para você. Adão era uma semente, semente da humanidade, se tornou uma semente corruptível. No entanto, nesses tempos todos, desde o Éden, né, as religiões buscam demonstrar que o homem é pecador por causa de questões mentais, morais. Esse não é a questão. Né? A Bíblia demonstra que todos se tornaram pecadores por causa de uma única. A questão de comportamento é outra questão. Salva pelo comportamento, eu sou salva pela fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. Comportamento, aquilo que eu faço através do meu corpo, aquilo que você faz através do seu corpo, você vai responder diante de Deus nos tribunais específicos que Deus estabeleceu na palavra. Tribunal de Cristo para os salvos, ninguém vai escapar disso. Salvos comparecerão no tribunal de Cristo e prestarão contas com tudo que fizeram através do seu corpo, seja em pensamento, atos ou palavras. E os não salvos comparecerão diante do grande trono branco, né? E prestarão contas também nessa questão com o corpo. Então, essas coisas são coisas diferentes. Tá? O convencimento do pecado que o Espírito Santo promove não decorre dessas questões comportamentais, moralistas, caráter, não é nada disso. O convencimento que o Espírito Santo promove é conscientização, segundo as Escrituras. O Espírito Santo quer dar entendimento para você através das Escrituras. Hein? Então, a pessoa precisa ter contato com as Escrituras, ela precisa ler, alguém tem que pegar para ela, alguém tem que ajudá-la a atualizar essas coisas. Cada um de nós teve alguém que tem. Segunda coisa, segunda missão do Espírito Santo, convencerá o mundo da justiça. Amados, a justiça de Deus é a substituição de atos. Quando Deus disse que Adão morreria se ele desobedecesse, agora alguém precisava obedecer para ter. É o contrário. Então, a justiça, escreva isso, a justiça de Deus é a substituição de ato, a obediência de Cristo pela ofensa de Cristo, perdão, a obediência de Cristo pela ofensa de Adão e não por questões comportamentais. Tá? Jesus veio substituir a desobediência de Adão. Jesus veio cumprir a vontade do Pai e voltou para o Pai. Ele veio fazer a vontade do Pai. Ele posa isso. Então, quando a pessoa crê em Cristo, a gente está ministrando isso no batismo, está sendo maravilhoso. Eu não acabei a ministração, né? Sinto muito, mas eu, como ministra, como mestre, não consigo passar batido em conceitos que são imprescindíveis para a pessoa realmente das águas que ela está fazendo. Então, quando a pessoa crê em Cristo, ela é, como toda a humanidade foi jogada em Adão, agora quem crê em Cristo também é jogado em Cristo, é identificado em Cristo. Então, o que acontece com a pessoa? Isso é obra e poder de Deus. Isso não é obra da igreja, comunidade evangélica unida. Isso não é obra de nenhuma denominação. Isso não é obra de nenhum pastor. Isso não é obra do batismo nas águas. Isso é obra e poder de Deus. Quando uma pessoa crê em Cristo, ela morre com Cristo. A natureza herdada de Adão é sepultada e ressurge com Cristo. Nova criação. Eis que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Obra e poder de Deus. Então, amados, quando acontece isso, essa nova criatura que é criada por Deus, ela é santa, justa, perfeita, como era Adão. Ah, mas você, a gente fala que eu sou santa. Santo. Você que creu em Cristo é santo, é justo e santo. Não é as características que o mundo define para esses termos. O mundo tem os conceitos deturpados e antagônicos à palavra. Esqueça disso. Santa, justa e perfeita.
Eu fui gerada de novo pelo poder de Deus em Cristo Jesus. Amém? Esse é o poder de Deus. Por isso que Paulo diz, né, em Romanos capítulo 1, 16, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Eu não tenho vergonha de pregar o evangelho. Prego a tempo, a fora de tempo, a quem me perguntarem, eu explico, tá? E você também não pode se envergonhar do evangelho, porque é o poder de Deus de salvação de todo aquele. Terceira missão do Espírito Santo: convencerá o mundo do juízo. Amados, o juízo de Deus já foi estabelecido no Éden, né? Satanás já está condenado. Não vou falar de Satanás agora, que não é o caso. Mas o juízo do homem já foi estabelecido lá no Éden. Só que a humanidade desconhece isso. Desconhece que essa condenação recaiu sobre todos os homens. E esse juízo será manifesto na volta do Senhor, como eu já falei. Tá? Por isso que a gente precisa ensinar a humanidade: olha, se arrependa, creia em Cristo, busque a verdade. Cristo é a solução para esse mundo caído, para esse caos que Cristo é a saída. Hein? Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15. Olha que coisa linda que Paulo fala, que é baseado no texto do Velho Testamento. Como, pois, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Está escrito: quão formosos são os pés, quão formosos são os pés, meu irmão. Abre a tua boca. Não é para cantar. Cantar não é glorificar. Você glorifica a Deus. O Jesus orou assim, lá na oração dele. Ó, repare lá no começo. Glorifica a Deus quando você anuncia a palavra dele. Quando você anuncia a salvação dele. Isso é glorificar a Deus. Espírito e em verdade. Por isso, os discípulos de Cristo foram comissionados, né, por Jesus. Ele ascender aos céus, ele deu a ordem: ide, vão e preguem o evangelho a toda criatura. A tabela dá para pôr aí ou não? A tabela que eu coloquei aí. Consegue postar ela aí ou não? Eu fiz uma tabelinha própria de mim, da Ana, né? Gosta dessas coisas? Então, na terça-feira, eu falei para o pessoal do batismo. Essa tabelinha mostrando a paralela dos dois caminhos. Existem vários caminhos. Todos os caminhos não conduzem a Deus. Errado, premissa errada e satânica. Nós temos estabelecido por Deus dois caminhos. Primeiro é o natural, que é Adão. Adão é a cabeça de uma raça humana. Então, é o nascimento natural em Adão. Adão e Cristo são dois nascimentos, tá? São duas portas, dois nascimentos. Adão foi desobediente, tornou uma semente corruptível, abriu uma porta larga, porque onde entra todos os homens, entram todos os homens, exceto Cristo Jesus. E conduz as pessoas ao caminho espaçoso, cujo destino é a condenação eterna. Tá? Mas Jesus, Deus providenciou uma solução, porque Deus não desiste do seu propósito, né? O Cristo, ele foi obediente, né? Ele é a semente incorruptível. Ele abriu a porta estreita e quem entra por ele passa a trilhar o caminho estreito, cujo destino é a vida eterna. Então, a porta está aberta para você, meu. A porta está aberta, entre por ela. Noé era considerado louco. O pessoal fala: você é louca, acredita nessas coisas. Noé também era chamado de louco quando ele pregava o dilúvio. Vai começar a chover. Eu continuo pregando, não me interessa, eu continuo pregando, eu sou louca. Você é tão inteligente para acreditar nessas coisas. Minha inteligência não é minha, eu tenho a mente de Cristo. Hein? Então, amados, entenda essas coisas. Busque compreender você através do estudo da palavra. Hein? O texto estava ali embaixo, deu para pôr ali, mas os textos, Mateus 7, eu me baseei, vários textos na Bíblia. Quando eu cito textos, eu estou citando textos básicos, tá? Mateus 7, de 3 a 14, Romanos 5, de 12 a 21, que eu já citei aqui. Tá? Então, quando uma pessoa toma ciência dessas coisas, pode deixar essa tabela por enquanto aqui, quando a pessoa toma ciência dessas coisas, crê e confessa a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ela está efetivamente salva. Pode não acontecer, não aconteceu nada, mas ela passou a ser uma nova criação diante de Deus. Hein? E é por isso que é preciso a pessoa se arrepender. Quando ela, diante do Evangelho,
eu achava, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu achava que eu era pecadora. Não, quando me falou, meu marido, delicadíssimo, disse que eu era pecadora, eu tive que entender que eu pensei assim: "Eu não sou pecadora, porque eu não faço coisas erradas, eu não roubo, não mato, não me prostituo, etcétera, blá-blá-blá", tudo comportamental, tá vendo? O ensino errado que a gente recebe de geração em geração. Eu tive que entender e diante do evangelho me arrepender. Não, eu sou pecadora porque eu nasci em pecado. Eu sou descendente de Adão. Quem falhou foi Adão, mas eu herdei a natureza pecaminosa. Mas Deus, eu não estava no Éden, mas também eu não estava na cruz. Cristo morreu por mim. Amém? Então hoje eu estou efetivamente salvo e você que crê também. Então, quando se crê em Cristo, o homem passa da morte para a vida. Quando se crê em Cristo, o homem entra pela porta estreita, né, e passa a andar no caminho da vida. Quando se crê, o homem passa a estar em Cristo, né, e andar no caminho estreito que conduz a Deus, né, que eu já falei. Então basta que o homem esteja em Cristo, né, que ele estará unido a Deus de novo. Somente em Cristo o homem volta a ter comunhão com Deus, né. Jesus ele falou isso: "Eu sou o caminho, a verdade", ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por. Preste atenção nessas coisas. E para quem está em Cristo, Paulo fala em Romanos 8:1, nenhuma condenação agora há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Então não tem mais nenhuma para você. Somos, nós fomos resgatados. Amém? Por isso Jesus roga ao Pai, né? Na sua oração sacerdotal em João 17, agora versículo 9, né? Que não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Estou rogando que Deus guardasse na perseverança. Essa oração, é a nossa, Jesus roga pela nossa perseverança, porque para nós nos mantermos, a gente precisa perseverar na fé, na salvação, conhecimento de Deus até o fim. Amém? Por isso que a palavra nos instrui a conheçam, prossigam em conhecer os. Prosseguir em conhecer é se tornar um com Ele, em Cristo. Prosseguir em conhecer é crescer no conhecimento da palavra, né? É ser cheio do Espírito Santo de Deus, permanecer perseverante. Então, o Senhor, Ele intercedeu por nós naquela oração e está intercedendo nos céus por nós também, como sumo sacerdote. Tá? Mas, infelizmente, muitas pessoas não creem, elas não examinam saber se essas coisas que a gente está falando são realmente assim. É preciso que a pessoa busque examinar. E outros ainda conheceram, mas não permaneceram, se afastaram. É pior ainda, né? Então, mas a gente tem que continuar a nossa missão, pregando, né? Pregando a tempo e a fora de tempo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Olha aí o texto que comprova aquilo que eu falei agora há pouco. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Por quê? Versículo 4. Quais o Deus deste século, olha lá, referindo a quem? Ah, Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem. Esse é o trabalho de Deus desse século, a gente já viu a semana passada, né? Ele cega o entendimento, né? Ele endurece o coração das pessoas para que não enxerguem a verdade. Eu vou repetir para você, o domínio de Satanás é sobre nós, né? Os incrédulos, laço de diabo. Como? Ouvido a palavra. Então, a gente pegue na mão deles, seja firme com eles também, em amor. Esse é o amor ao próximo, né? A gente larga a mão das pessoas porque lá elas não querem saber. Mas mantenha, se é preciso alguma distância, mas mantenha sempre o nível de dar uma palavra. Pessoas, para que o Espírito naquele coração continue orando, continue clamando também. Mas não fique só na oração. Você precisa agir, ministrando a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus não mente, amados. Você buscar, você bater, a porta vai se abrir. Se você pedir, será dado. Deus não mente.
é preciso ter uma decisão de ficar, né, de bater, pedir. Teve que ocorrer com cada um de nós, lá atrás, né, dos laços do inimigo, dos enganos do inimigo, decidir Jesus. Portanto, amados, o evangelho que é utilizado para tantas coisas, nas pregações das igrejas na terra, igrejas humanas, né? Ela não é uma missão de resgate do mundo, melhora do mundo. O evangelho não é uma missão. Perceba isso, coisa de Deus. O evangelho não é uma missão de melhoria do mundo, o evangelho é uma missão de resgate, salvação para as almas. Então, o evangelho deve ser pregado para a salvação das almas. Mais do que isso. Decorre disso que as pessoas falam de prosperidade, usam textos bíblicos para a prosperidade, para a exaltação do homem. Não tem nada a ver. Porque o princípio da Bíblia é que quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, a prosperidade do Senhor vai, mas a prosperidade de Deus é a paz com Ele. Quando você tem paz com Deus, amado, tudo flui. Eu conheço pessoas que não estão em Cristo hoje, estão totalmente conturbadas, perturbadas e nada dá certo. Por quê? Porque elas ficam confusas, tomam decisões erradas. E é isso que acontece com toda pessoa que não tem Deus, que não tem a palavra, que não tem paz com Deus. O evangelho é para a salvação de nossas almas. E quando a gente tem isso, tudo mais é acrescentado. Hein? O evangelho não é uma mensagem de restauração. O evangelho é uma missão de resgate. Tirar do mundo, presta atenção, tirar do mundo aqueles que querem Jesus Salvador. E pode perguntar, baseado em João 3,16. Deus não amou o mundo de tal maneira? Sim, Deus amou o mundo. Mas está escrito também por quê? Para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha vida eterna. Então, Jesus amou o mundo e deu Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus amou o mundo, mas esse termo mundo não é tema, se refere à humanidade, às pessoas. Deus amou todas as pessoas, sem distinção de raça, cor, nada. Deus amou todos. E a todos os homens, através do Evangelho de Cristo, é dada a oportunidade de entrar na porta estreita e trilhar o caminho que conduz à salvação eterna. Então, o termo mundo aí se refere à humanidade, né? Então, como é que Deus amou o mundo? Dando ao mundo o mandamento do sal. Da mesma forma que no Éden, ele deu um mandamento que preservava, presta atenção no que eu estou falando, preservava a comunhão de Adão com Deus, agora Deus dá um novo mandamento. Está na Bíblia, mas eu vou citar João 6,29, que a obra de Deus é essa, creiais naquele que ele enviou. Veja, bem? Então, nós fazemos parte dessa humanidade que Deus amou, mas nós somos resgatados, hein? A gente foi resgatado porque a gente não perecesse. É o destino, é o fim dessa humanidade. Amém, amados? Por causa da semente corruptível de Adão. Agora, por nós estarmos em Cristo, nós não fazemos mais parte da humanidade que está perdida. Jesus fala em João 17, eles não são do mundo, eu não sou. Presta atenção nas linguagens como vai casando, olha lá. Eles não são do mundo, foram tirados do mundo, lá. Eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Então, não há parte. Então, a partir do momento que eu aceitei a Cristo, preste bem atenção nisso, o mundo não tem mais nada a ver comigo. Sistema. Eu amo a natureza de Deus, eu curto viajar, eu curto conhecer as coisas lindas que o Senhor fez. Louvo o Senhor por isso. Não é disso que eu estou me referindo. Falando que esse sistema não tem mais nada a ver comigo. Nem com você. Você entendeu essas coisas. Hein? Então, eles não são do mundo como eu também do mundo não sou. Jesus frisou isso. Então Deus amou todos os homens e aqueles que crerem são criados novamente na condição de homens espirituais, como estava na tabela, porque Jesus é o espírito vivificante. Então todo aquele que nasceu de novo é espiritual e deixou de pertencer ao mundo caído de Adão. Você que creu, amado, você que nasceu de novo, passou a ser participante da família da natureza de Deus. Temos parte da família de Deus, da natureza de Deus. Deixamos de ser filhos de Adão e passamos a ser filhos de Deus em Cristo, o último Adão, o homem espiritual. Essa é a realidade espiritual da Bíblia.
Cristo ainda orou ao Pai dizendo: Pai, eu peço que não os tires do mundo. Outra coisa, olha como Jesus, essa oração é fantástica, né? João 17,15. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. E aqui a gente precisa tentar algumas coisas bem interessantes. Jesus estava prestes a ser tirado do mundo, né? Porém, se nele cresce, não seriam tirados do mundo. Mas o fato de a gente não ser tirado do mundo não quer dizer que a gente não pertence ao mundo. Tem algo aqui, por isso que Jesus roga por nós, né? A gente não pertence, nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, a quem você pertence? Ao reino do Filho do amor de Deus, que é Cristo Jesus. Então, nós somos transportados para esse reino. Colossenses capítulo 1, versículos 12 a 14. Colossenses 1, de 12 a 14. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, qual nos tirou da potestade das trevas, presta atenção, né? Nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, perceba, amados, nesse texto de Colossenses, Deus não transforma o reino da potestade das trevas, ele não transforma, ele tira a gente do reino da potestade das trevas e transporta para o reino do Filho do seu amor. É isso que está escrito aí, tá? Por quê? Deus faz isso? Porque Deus não descartou o homem quando ele pecou. Isso é maravilhoso, isso é um privilégio que nós temos ainda. Embora Adão tenha falhado, Deus não descartou o homem por causa do que ele propôs em si mesmo, a eternidade. É a primazia de Cristo, que é a primazia da sua palavra. Por causa desse propósito, Deus não descartou o homem e deu um novo mandamento que salva o homem, enviando a Cristo. Amém? Então, amados, nós somos gerados de novo e agora nós fazemos parte da família de Deus na condição de filhos. Porém, é da vontade do Senhor que nós não sejamos tirados do mundo, mas ao mundo nós somos criados. Como Jesus foi. Não pertencia ao mundo, mas ele foi enviado ao mundo. Agora você também não pertence ao mundo. Tenha consciência disso. Você foi enviado ao mundo. Né? Jesus disse isso em João 17,18. Olha lá. João 17,18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Glória, né? Então, amados, no tempo que nos resta nessa terra, a gente tem que ter essa consciência. Somos propriedade de Deus e Satanás sabe disso. Ele sabe. Propriedade exclusiva de Deus. Nós temos o selo do Espírito Santo de Deus, né, que é a garantia da nossa redenção. Eu estou nesse mundo, o meu corpo ainda não foi transformado, é a única coisa que falta. Eu sou salva, participante da herança do Senhor, eu pertenço ao reino dele, mas falta uma coisa, a redenção do meu corpo, que acontecerá morrer aqui ou então no arrebatamento da igreja. Bem? Então, embora a gente tenha sido tirados desse mundo, não tenhamos sido tirados, arrancados daqui, a gente não pertence mais a esse mundo, a gente escapou da corrupção que há nesse mundo. Pedro 1,4, pelas quais, 2 Pedro 1,4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas, seis participantes da natureza divina. Repare que essas promessas são grandíssimas. A Lu costuma falar essas palavras. Ela gosta de preciosas promessas. Para que por ela fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela concupiscência no mundo. 1 Pedro capítulo 4, versículo 2. Para que no tempo que nos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus, como o Giovanni ministrou aqui na abertura do culto, né, no texto de Efésios, que ele usou, que fala a mesma coisa de outras palavras. A Bíblia fala a mesma coisa de tantos jeitos, de tantas maneiras, só não se apercebe quem não tá? Ela fala a mesma coisa de várias maneiras, tá? Diz que Jesus, por causa desse mundo, amado, porque as tentações estão aí, as concupiscências estão aí, e às vezes ela mexe com a gente. Jesus, ele ora ao Pai pedindo guardados do mal, né? Então, dessa forma, meu amado, minha amada, confie. Jesus é quem te guarda, né? Intocado. Escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 18 também. Primeira carta de João 5,18. Aquele que nasceu de Deus, o maligno não lhe toca, tá? Mas é preciso permanecer em
É preciso permanecer ligado à videira verdadeira. É preciso permanecer na sua palavra. Jesus venceu o mundo e você que crê é participante dessa vitória, porque isso não significa, amados, né? Pregam tantas vitórias, passa por tantas. Ninguém é imune às aflições. Enquanto a gente estiver nesse mundo, ninguém é imune, nem os salvos, né? Deixou bem claro isso em João 16:33. Eu vos digo essas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a palavra de ordem para nós, os cristãos amados, é o bom ânimo. Bom ânimo. E o bom ânimo é resultado da confiança, da paz. Então, eu não sei como é que você se sente. O mundo está tão conturbado, né? O Brasil está tão perturbado também. Mas a gente sente loucura, não é? Mas é isso que a palavra diz. Então, a gente passa por aflições. Problemas nos causam transtornos. Mas a gente fica na paz do Senhor, sabendo que Deus vai cuidar de nós. Então, o bom ânimo é uma ordem de Cristo. Sim, uma ordem de Cristo para nós. As aflições desse mundo são certas, mas nem de longe, a palavra diz, nem de longe se comparam com a glória que está por vir para nós. A glória do mundo vindouro, do qual nós estamos participando. Você venceu o mundo. Você venceu o mundo quando passou a pertencer à família. Você venceu o mundo quando você passou a fazer parte da família de Deus. 1 João 4:4. Filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido. Olha lá. Olha a linguagem, amado. E maior é o que está em vós do que o que está no. Se Cristo está em mim, maior é Ele em mim do que o que está no mundo. Não me interessa nem Ele. Eu tenho a Cristo. Amém? Porém, há uma mensagem de alerta na palavra, né? 1 João capítulo 2, versículo 15. Um alerta geral. Não amem o mundo, mas a gente não vai se encaixar, que eu vou explicar para você isso. Não amem o mundo, nem o que há nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Estamos falando do mundo. Ele é independente de Deus, né? Ele rejeita a palavra de Deus, e isso é morte. Não tem parte com esse mundo. A partir do momento que eu aceitei a Cristo, eu não faço parte desse mundo. Então, eu não amo mais o mundo. Meu amor está com o Pai. Tá? Então, isso tem que ficar muito claro. Por isso que a gente não deve tomar muito cuidado com as tentações, com as concupiscências, não ser enganado. Tá? Então, a gente tem a palavra de Deus. O mundo rejeita a palavra. Portanto, odeia a Deus. Rejeitar a palavra é odiar a Deus. O ódio aí não é sentimental. O ódio do mundo, o ódio é justamente rejeitar a palavra. Mas nós amamos a Deus. Por quê? Porque eu recebi a palavra. Olha o que Jesus disse em João 17:14. Deles a tua. João 17:14 de novo. Deles a tua palavra e o mundo os odiou. Olha lá. Porque não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. O mundo odeia a palavra porque é antagônico. O mundo quer. Não é Deus, não é a sua palavra, isso está claro e patente. Mas nós queremos, nós recebemos a palavra do Senhor. Né? Nós não estamos mais em antagonismo com Deus, muito pelo contrário, eu estou fluindo na sua graça e no seu espírito. Hein? Então, quando você creu em Cristo, amado, você fez a vontade de Deus. É o mesmo que amar a Deus. Amar a Deus é fazer a sua vontade obedecendo. E hoje é estritamente conheça Cristo Jesus. Creia nele. Então, a gente não ama mais o mundo, nem pertencemos a esse mundo. Nós somos daqueles, como diz Paulo, eu gosto desse texto, né? Eu estou no mundo, mas Paulo diz assim, ó, 1 Coríntios 7:31. 1 Coríntios 7:31. Os que usam deste mundo como se dele não abusassem, que a aparência deste mundo, falha, coisas, não há problema, nada, mas os cuidados que a palavra de Deus me cerca para que eu ultrapasse. Quando a pessoa ultrapassa, ela cai em laço. Então, eu uso deste mundo, mas dele eu não abuso. O que eu preciso. Eu uso internet, eu uso redes sociais, eu uso o que eu preciso, mas para pregar a palavra. Hein? E sabemos, 1 João capítulo 2:17. E sabemos, o mundo passa, os seus desejos, as suas
consequências. O mundo vai passar, mas aquele que está em Cristo permanecerá para sempre. Aleluias. Então, amados de Deus, ao nascer de Deus, vencemos o mundo. Vencemos o mundo. Você venceu o mundo. Quero chegar agora. Por isso, logo para esse mundo. Você que creu em Cristo, você nasceu de novo. Nasceu de Deus. Você venceu o mundo e passou a viver para Deus. Hein? 1 João, capítulo 5, versículo 4. 1 João 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que vence o mundo, sistema, não é vitória de prosperidade como se prega. A vitória que vence o mundo é a fé no Evangelho de Cristo. É a fé que me tira deste mundo e me conduz para o reino eterno da sua glória, onde todas as coisas se completarão perfeitamente, como é o desejo do Senhor. Amém? Novos céus e nova terra. Então, essa é a palavra do Senhor. Essa é a fé que vence o mundo. Você descansou em Deus quando você creu em Cristo. Você descansou na saída que Deus deu para a gente. Você venceu o mundo. Tal vitória, amados, concedida através do Evangelho, não é de méritos pessoais nossos. Não há mérito pessoal em crer em Cristo. O mérito é de Cristo que morreu por nós, que veio ao mundo e morreu por nós. E ressuscitou e agora está guardando o tempo de Deus. Tal vitória foi concedida através do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é a fé que vence. Receba isso. O Evangelho de Cristo é a fé. Nós que conhecemos ao Senhor, resta-nos andar de modo digno. Aí a caminhada, aí é comportamento, aí é a cereja do bolo. Cereja do bolo, eu digo comportamento, o andar do cristão é a cereja do bolo. Né? A gente deve andar de modo digno da vocação, causando escândalos, né? Procurando moderação em tudo. Moderação é a palavra-chave, moderação. Procurando ser exemplo, né? Procurando ser pessoa firme, de fé, constante. Eu falo que crente inconstante é um péssimo testemunho, é um triste testemunho. É constante. Chova, faça sol, bom humor ou mau humor. Entrega tudo para o Senhor e fala, eu te obedeço e ando no Senhor. E você vai ver as bênçãos do Senhor te perseguindo. Você vai ver a realidade de Deus se cumprindo na tua vida. Hein, amado? Não pode andar mais como aqueles, como o Giovanni falou no começo, né? Como aqueles que, quando a gente era ignorante. Não posso andar mais assim. Hein? Porque a minha mente foi renovada da palavra do Senhor. Concluindo, amado. Entendam isso. O Evangelho não é uma missão de teoria desse mundo, mal deste mundo, está com dias contados. Mal deste mundo está com dias contados. Vai voltar. Falou isso? Vai voltar. Ele vai botar ordem em tudo, de acordo com o plano eterno de Deus. Ele estará o seu reino. Os apóstolos de Cristo que conviveram com ele entenderam perfeitamente o significado e a urgência do arrependimento da humanidade. Eles dão uma palavra, Pedro, né, vai dar uma palavra aqui em Atos, capítulo 3, 19 a 21. Abra aí, Atos 3, 19 a 21. Arrependei-vos, pois. Arrependei-vos, pois, e convertei, para que sejam apagados os vossos pecados e venham, assim, tempos de refrigério pela presença do Senhor. E ele envie a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu o contenha até o tempo da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca dos santos profetas desde o princípio. Desde o princípio. Deus fala de muitas maneiras. O autor de Hebreus começa, falou muitas vezes de o homem precisa ser, então busca o Senhor. Busque-o, mas busque segundo a sua palavra, não segundo filosofias. Não, esse mundo, não esqueça, está debaixo do poder maligno. E, infelizmente, ele usa, assim, usa coisas desse mundo, né? Ele usa para deturpar a palavra. Ele usa filosofia, ele usa coisas que os homens inventam para tirar você do prumo da palavra. Então, busque o Senhor, mas busque segundo a palavra. Né? Para isso que ele deu a palavra, nos dar luz dessas coisas. Ok? Creia.
Não desperdice a sua vida, amado. Deus criou você para conhecer, Ele, ser participante. Não desperdice, creia, seja cheio do conhecimento de Deus, seja cheio do entendimento da sua palavra, né? Busque uma igreja que tenha pastores, segundo o coração de Deus, que ensine a palavra como ela é. É isso que você precisa. Eu precisei disso, encontrei, eu busquei, encontrei, eu busquei, encontrei, eu pedi, o Senhor me deu. Eu bati, a porta abriu, o Senhor me deu. E dá para você, e dá para vocês também, em nome de Jesus, amém? O Senhor não mente, já falei isso. Busque uma igreja, ensine você que está congregando por algum motivo. Eu digo para você, volte à obediência. Volte ao primeiro amor. A palavra de Deus nos diz, né? Hebreus tem uma exortação também, lá em Hebreus 10, 24 a 25, que a gente deve se estimular uns aos outros, não deixando de pegar. É costume de alguns. Ainda mais quando vocês veem, está se aproximando aquele dia. Que dia que está se aproximando? O dia do Senhor. O dia da retribuição da desobediência. O dia da retribuição da desobediência, que é tribulação em grande tribulação. Amém? Eu termino com Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, que o tempo está próximo. É o tempo de cumprir todas as coisas. Amém, igreja? Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus, como eu ministrei aqui hoje, possa trazer a elucidação clara de todos esses textos que eu li. Examine, pegue uma Bíblia, examine. A Bíblia fala a verdade, é a verdade de Deus para o homem. Você atende, seja salvo, em nome de Jesus. Amém?